jogo para Pedro Martins no Cruzeiro. Informação é que o diretor de futebol do Cruzeiro vai substituir o Alexandre Matos no Vasco. Informação dada pelo GE, pelo André Rizek, a nossa redação aqui no Tempo Esportes apurou e confirmou. E eu trouxe aqui Daniel Seabra, Dimar Oliveira, para comentarem sobre a trajetória de Pedro Martins no Cruzeiro. Chegou junto com a equipe do Ronaldo, com a SAF, e agora deixa no momento super conturbado do Cruzeiro na temporada, e também o que o torcedor do Vasco, o que o Vasco pode esperar do Pedro Martins. Dimara, Seabra, obrigado pela presença de vocês. Vou começar pela Dimara. Dimara, avaliando o trabalho do Pedro, você vê que foi uma saída no momento. A saída dele vai ser ruim pelo momento conturbado ou realmente está na hora de mudar quem está na SAF? Passou da hora, né? 2 anos e 4 meses à frente do Cruzeiro, obviamente, por tudo, pela forma como o Cruzeiro age dentro da sua SAF, né? Muito fechado, com pouca transparência, a gente tem poucas notícias realmente do que acontece lá. E por tudo isso, realmente ele foi aos poucos se minando, né? Eu digo se minando porque ele mesmo, né, dentro desse organograma que tem a SAF Cruzeiro, as entrevistas dele eram muito superficiais, ele não respondia ao que era perguntado, ou seja, a gente não tinha informação nenhuma, né? E obviamente se a imprensa é a ligação do clube com o torcedor, obviamente o torcedor também não tinha, o torcedor só via o resultado de campo, e o resultado de campo era muito ruim, né? Principalmente nesse início de temporada, né, que o Cruzeiro é eliminado precocemente da Copa do Brasil, da forma como foi diante do Souza, um jogo só, primeira fase ele foi eliminado, perdeu o Mineiro para o principal rival, tá mal na Sul-Americana, né? A troca de treinador ontem, então houve a história do Larcamon, que acabou falando, né? Falando em relação à diretoria, tudo que ele sofreu aqui, a entrevista também do Rafael Goleiro, que deixou, dizendo que ele partia para um desafio maior, ou seja, tudo mostrando que lá dentro está muito confuso, né? E eles nunca falaram, eles nunca foram transparentes nesse sentido. Eles tentam blindar o tempo todo. Né? Blindar o tempo inteiro. Então, na nossa apuração de hoje, né, para confirmação da informação do companheiro André Rizek, a gente pôde apurar ainda um pouquinho mais à frente. Que realmente ele deixou de ser uma unanimidade, né, entre ali a SAF, com algumas pessoas que não podiam nem mais conviver com ele ali dentro, e que ficou muito difícil o trabalho dele. Mas desperta mais uma vez a história de entregar a SAF, né, do Ronaldo poder estar realmente passando a SAF para alguém, ou trazendo outro investidor, tendo alguma modificação, e essas modificações, elas vão acontecer. São mais modificações que podem aparecer aí nos próximos dias. E as mudanças, Seabra, realmente são necessárias, né? Porque quando você pega esse início de ano conturbado do Cruzeiro, e com várias decisões, umas atrás das outras, que são completamente controversas, você vê que você precisa mudar para pelo menos ter alguma luz no fim do túnel, né? Lucas, é difícil de avaliar porque a SAF do Cruzeiro não tem transparência nenhuma, né? A transparência da SAF não em relação à imprensa, em relação à torcida, é zero. Então ninguém sabe o que se passa lá dentro, ninguém sabe quem faz o quê. Você tem vários nomes que aparecem aí, mas ninguém sabe o que cada um faz. Então o Pedro Martins, diretor de futebol, o que ele fazia na prática? Eu não sei. Porque ninguém sabe o que o Elias faz, o Paulo André faz, ninguém sabe o que as pessoas lá dentro fazem. Uma dúvida que eu tinha, se o Pedro Martins fala, esse jogador vai ser contratado, e o Paulo André, por exemplo, fala não, qual palavra vai prevalecer? Né? Pois ninguém sabe, porque não tem transparência nenhuma. Então tudo que a gente sabe é o que a gente vê em campo, que são as contratações, às vezes erradas, na maioria das vezes, às vezes certas, como o caso de Matheus Pereira, por exemplo, que é o único aí que a gente pode dizer que realmente, efetivamente, foi um cara que foi bem contratado. Então o resto foi aos trancos e barrancos e tal. Mas ao longo da trajetória, entre erros e acertos aí, a gente não consegue avaliar muito bem o trabalho do próprio Pedro Martins, porque a gente não sabe o que ele fez, a gente não sabe o que ele foi responsável, ou ele, ou Paulo André, ou Elias, ou quem, ou Ronaldo, não sei. A gente não tem como saber. Então a gente avalia o time, o elenco, né, as contratações e os treinadores. E aí vem a bagunça generalizada, né? Porque a gente vê na coletiva, por exemplo, do Pedro Martins, recentemente aí na apresentação do Fernando Seabra, foi uma coletiva totalmente desastrosa, né? Ele falou coisas ali que a gente sabe que não condizem.
né? O próprio Larcamón deixou claro aí na entrevista dele ontem que ele saiu do Cruzeiro depois do Campeonato Mineiro. O Pedro Martins disse que a decisão foi tomada antes. E aí? Quem é que tá mentindo? Quem é que tá falando a verdade? Quem é que tá dizendo alguma coisa com coisa? Não sei, tem o Fernando Seabra, por que ele não ficou em janeiro? A gente queria mais bagagem dele. A bagagem dele foi a base do Bragantino. Então ele disse coisas ali. E ele tem um linguajar que não é do futebol. Eu até brincava que a entrevista coletiva dele parece um CEO de uma multinacional de pneus, parece um cara de banco, não parece alguém do futebol. Eu acho que o Cruzeiro tem que focar em alguém que seja do futebol. O Pedro Martins foi vice-presidente da Federação Paulista, trabalhou no Ferroviário, beleza, tem um histórico, mas na prática a gente não vê o trabalho dele acontecendo também, porque não tem transparência nenhuma e é difícil de avaliar uma coisa que não tem transparência, né? E outra coisa que a gente, nas apurações de hoje, né, quando a gente buscava confirmar, né, era a saída dele, ficou bem claro para a gente também, de outras pessoas ligadas, né, à SAF ou ligadas a pessoas que fazem parte da SAF, que essas decisões sempre são tomadas por tipo um conselho, né? Nunca é uma decisão individual, tipo você questionou aí, mas quem é que decide, né? Uhum. Então, a informação é que não é um que decide, se é algum conselho. Aí eu fiquei pensando, né, enquanto eu estava fazendo a apuração, eu falei, beleza, se, né, deixou meio, porque o Larcamón deixou meio, entre aspas, né, Dani, que o pessoal de uma possível interferência até nas escalações dele, né? Uhum. Coisa que o Júlio Batista já tinha deixado. Em relação ao time do Ronaldo na Espanha, o Júlio Batista também já tinha deixado essa. Eu fiquei pensando assim, mas como é que escala, gente? Aí você fala assim, eu quero escolher. Não, esse não. Vamos o próprio Pedro Martins, nessa entrevista desastrosa aí da apresentação do Fernando Seabra, ele disse isso. Ele falou, o Fernando Seabra não vai escalar a concepção dele, não, o que ele entende de futebol, isso não. Isso é um absurdo. Pois ele vai escalar o que o Cruzeiro entende de futebol. O Cruzeiro é quem? O Cruzeiro é o quê nesse momento? O que ele está chamando de o Cruzeiro nesse momento? É a diretoria, é a SAF, é o Pedro Martins, é o Paulo André, é o Ronaldo, é o Elias, é o Fernando Seabra, é todo mundo? Então nós vamos sentar aqui e vamos escalar o time do Cruzeiro? Olha, sinceramente... Tem pessoas que nem sabem o que é o Cruzeiro de verdade, né? Um cara que fica na Espanha, depois vem pra cá, não entende direito o que tá acontecendo. E essa questão histórica, na temporada passada, o Daniel vai lembrar bem, eu fui pra eles iam apresentar a Toca da Raposa para alguns jornalistas e eu fui pra lá. E aí, eu entrei aqui na rádio, eu fiquei assim, perplexa, porque eu tinha feito a reforma lá na Toca e tal, eles mostraram tudo e me chamou muita atenção, exatamente por conhecer a história do Cruzeiro, por ter sido assessora de imprensa do Cruzeiro durante 5 anos, eu entrei na Toca e eles mostrando lá tudo, eu não vi uma referência ao passado do Cruzeiro. E eu virei exatamente para o Pedro Martins e falei para ele aqui, deixa eu te falar, onde é que estão as taças que o Cruzeiro ganhou? Não estão aqui não, eu falei, sei. Foto, assim, né, Seu Lopes, Tostão, né, o time de 2003, o time bicampeão brasileiro, assim, ninguém mais recente, nada, não. Nós optamos por uma decoração clean. Eu falei, oi? Uma decoração clean. Eu fiquei pensando assim, cadê a história, né? Ficou claro que eles querem começar meio que do zero, né? A mim foi essa a visão que eu tive. E assim, até nesse questionamento que a gente fez lá, né? Depois eles me ligaram e falaram assim, Mara, o Pedro falou que não falou isso. Eu falei, ele não falou o quê? Ele falou que não tinha. Eu falei, tem alguma foto aí? Tem taça? Não tem. Então, assim, a impressão que dá é que é deles para frente, né? Só que isso é um erro muito grande, porque os jogadores que estão aí, os atuais, eles vão saber a história do Cruzeiro como? Eles vão ter noção, né, da grandiosidade do Cruzeiro, porque o Cruzeiro é muito maior que eles, muito maior do que tudo, né? Historicamente, o Cruzeiro é muito maior. O momento financeiro, o momento da instituição é ruim, mas a história do Cruzeiro ela é enorme. Sim. Né? E se você não tem essa noção, como é que você vai saber onde é que você está jogando, quem que é, como é, onde não é, sabe? Não tem uma referência. Sabe? Essa ausência de referência também, eu acho muito prejudicial em termos de SAF. Né? E quando eu falo que dá satisfação à imprensa, é porque como é que o torcedor vai saber o que está acontecendo lá? Se a gente não consegue
né, que teria ali alguma pergunta para fazer, alguma coisa, a gente não consegue saber. Para poder passar para o torcedor, nós todos, né, veículos de comunicação todos, para passar para o nosso público, né, para quem nos acompanha, como é que eles vão saber o que está acontecendo lá? Então, essa ausência de informação também faz com que as críticas sejam maiores. Sim. Essa semana mesmo ele foi queimado tipo um Judas, né? Ali no entorno do Mineirão, né? Nas grades, colocaram um monte de fogo, faixas. Né? E ele foi... fizeram um Judas, né? Que tinha a carinha dele. E foi queimada. A bandeira do Ronaldo foi queimada. Quer dizer, é uma série de situações que estão fazendo com que o momento do Cruzeiro seja muito ruim em todos os sentidos, né? Gente, e aí vocês falaram muito sobre, né, o recomeço do Cruzeiro, sobre a equipe nova no Cruzeiro, muitos que, inclusive, não estavam muito tempo no futebol, outros que nem têm experiência com gestão no futebol. Tá na hora de mudar isso? Tá na hora de chamar alguém que esteve no Cruzeiro no passado? Será que a SAF vai ter esse pensamento de falar, não, vamos colocar alguém aqui que talvez entenda mais que a gente o que é o Cruzeiro? Mas tem lá, né? Tem o Paulo Tuori, né? A impressão que passa é que a SAF, esse nome, né? A SAF está querendo tratar a coisa como se fosse gerencial. Então, gerencial de empresa, de banco, CEO, essas coisas, né? Muito fora do mundo do futebol. A gente que está no futebol há muito tempo, a gente não está muito acostumado com isso. Tudo bem que o mundo muda, as coisas mudam, e a SAF vem para ficar, não tem a menor dúvida, todos os clubes acham que é um caminho sem volta. Mas a SAF precisa entender, as SAFs, as diretorias das SAFs, precisam entender que o final delas, o principal delas, é o clube de futebol. É o futebol, é a torcida, é bola rolando, é dentro de campo. Então não adianta você contratar um cara que tem um discurso lindo, maravilhoso, CEO, cheio de aspas e tal, que não entende futebol, que não sabe o mundo do futebol, que não sabe o linguajar do boleiro, o linguajar do torcedor. Então não adianta, por exemplo, um Pedro Martins, que trabalha no futebol há muito tempo, estou aqui para dizer que o cara não sabe nada de futebol, não, pelo contrário. Tanto que o Vasco contratou porque, né, alguma qualidade ele mostrou aí para o Vasco. Mas o discurso dele não é um discurso da bola, não é um discurso de futebol. E não sei também se a parte prática é também. Porque a gente vê que na prática as coisas não estão funcionando como elas são ditas. Né? Ela é falado da SAF como se fosse uma coisa muito profissional. Olha, gestão profissional. E começou muito bem com o Pesolano porque a coisa estava bem dentro de campo. E o Cruzeiro em 2022 foi muito bem dentro de campo. E aí o lado profissional pesou por quê? Porque dentro de campo estava bem. Agora, se a coisa começa a desandar dentro de campo, o fora de campo tem que segurar a onda, tem que puxar a rédea, falar, peraí, nós aqui somos profissionais, não tá legal dentro de campo, mas nós vamos resolver de outra forma. Não, o Cruzeiro tem demonstrado que a SAF nada mais é do que o que sempre foi um clube de futebol, a mentalidade. Começou a dar problema? 4 meses, tira o treinador, vamos trocar, põe outro, depois 4 meses, tira o treinador, põe outro, vamos trocar. Ou seja, a mentalidade de sempre que a gente vê no futebol. Eu acho que tem que pegar pelo menos pessoas que entendem do futebol, que são do meio, que sabem falar a linguagem do torcedor, para falar diretamente para o torcedor. Não é nem para a gente, não. Fala para a gente leva para o torcedor. Mas os caras têm que saber falar a linguagem do boleiro, né? O negócio de futebol é muito específico, né? Ele é completamente diferente. Aliás, todo negócio é específico. Sim. Né? E normalmente o CEO ou o diretor, né? Porque o diretor de futebol nada mais é dentro da SAF do que o diretor da empresa. Né? Normalmente eles são preparados para aquele tipo de negócio, seja ele qual for, se for indústria alimentícia, se for agência de viagem, qualquer coisa, eles são preparados especificamente para o setor. Então, mesmo que eles tratem como empresa, eles têm que trazer gente preparada especificamente para o setor futebol, ponto. Entende muito da área. Não é que a gente está dizendo que SAF não vai dar certo e esse tipo de coisa, não é isso. A gente está dizendo que as pessoas têm que ser contratadas e colocadas nos lugares certos. Então, quem entende do negócio de futebol? É fulano? Não é ele. Quem é o melhor cara que entende hoje isso? É ele, sabe? E essa história de interferência paralela, né? Porque isso a gente chama empresa de interferência paralela, né? Você tem um organograma, mas você tem interferência de vários setores num setor. Vamos lá. Tipo assim, o esporte, né? Se a gente está numa empresa de comunicação, você tem interferência de outros setores, especificamente na diretoria de esporte. No futebol, isso é muito específico. Você não pode interferir no trabalho do treinador em campo. Você tem que cobrar dele. Você colocou um funcionário lá, você tem confiança nele? Ele vai fazer o trabalho dele. Se não der certo, troca.
né? Então, só que a gente não vê esse tipo de mentalidade, pelo menos aparentemente, na SAF do Cruzeiro. E é tudo muito nebuloso dentro da Muito. SAF do Cruzeiro, né? E um último ponto que eu queria tocar, até mesmo para a galera do Vasco, que fala quem é Pedro Martins, é até difícil a gente avaliar o Pedro Martins, vocês já falaram aqui, né? Porque é tanta gente que tá lá no Cruzeiro e que toma decisões que é difícil você avaliar um só e colocar só a culpa da pressão do Cruzeiro, do momento do Cruzeiro hoje no Pedro Martins. Claro que ele também faz parte disso, porque era o diretor de futebol. Mas para explicar quem é Pedro Martins, acho que a gente pode muito explicar também o perfil de contratações que o Cruzeiro teve dentro daquilo que a SAF passou para o Pedro contratar, né? Que são, eu chamo de os renegados do futebol, né? Aqueles jogadores que têm um certo nome, estão mal no time, você vem aqui, contrata e tenta levantar o cara aqui. Para o torcedor do Vasco entender, as contratações que o Pedro Martins esteve à frente aí dentro do Cruzeiro, a maioria não deu certo, né? Eu acho que é muito difícil da gente fazer essa comparação da SAF do Cruzeiro com a SAF do Vasco, por circunstâncias óbvias, que é a questão de que o Ronaldo chega com a SAF no momento em que o Cruzeiro estava destruído, na falência completa, que não é especificamente o caso do Vasco, né? Então também as contratações... E que injeta muito dinheiro o Vasco também. Exatamente. As contratações, elas passaram também por uma questão financeira, né, de onde elas vieram e tal. Por exemplo, vamos mais recente. As contratações deste ano, elas foram feitas todas em cima de indicações do Lacamon. É jogador que jogou com ele, é jogador que estava perto, jogador que ele gostava, jogador que não sei o quê. Então, tudo foi feito em torno daquilo que ele deveria, o que ele pensa do futebol, ou pensava do futebol do Cruzeiro, ok? E aí você mandou embora um treinador e agora você tem um outro treinador, e aí o questionamento começou em cima dele, porque nenhum dos jogadores que foram contratados ele estava usando, acabou usando no último jogo, o Seabra, mas então tem essa diferença. Eu até conversando com o pessoal do Vasco hoje, e aí é legal a gente dizer o seguinte, a SAF Vasco, ela também tem essa linha de conduta do tudo muito fechado. Inclusive, quando eu fui falar, nem o Pedrinho estava sabendo que o Pedro estava indo para lá. Por quê? É SAF, né? Eu ainda perguntei, mas a associação não tem uma participação? Porque a gente tem uma diferença aqui, né? A associação do Atlético, ou Atlético Clube e associação, ele tem uma participação grande na questão SAF. Né? Participação que eu digo é percentual mesmo, né? No que se transformou em empresa. Eu até perguntei, mas eles não têm uma participação e tal? Não, Timara, não conseguiram me explicar. E o Pedrinho também nem sabia que o Pedro Martins estava indo. E aí eles me contaram mais, colegas do Rio de Janeiro, enfim, as pessoas que eu conversei, e que o Pedrinho até deu uma entrevista lá esses dias e ele falava assim, sobre tal coisa, ele falava assim, não, eu não posso falar sobre isso. E essa coisa, não é da minha alçada. O Pedrinho, vale lembrar, é o presidente do Vasco, a associação. Então, assim, não dá pra gente fazer esse paralelo, se vai dar certo ou não. Mas pelo menos, se é tudo fechado, essa parte para ele não vai ter dificuldade. É meio por aí, você acha que o Alexandre Matos teve muito problema com isso, né? Muito problema com isso e foi embora. Talvez o Pedro Martins tenha mais sucesso por já saber meio que lidar ali com essa o Alexandre Matos saiu com um discurso de não tem autonomia para fazer as coisas. Autonomia significa o quê? Cheque em branco? Ele quer o cheque em branco para ir contratar, porque o Alexandre Matos trabalha muito dessa forma, né? Contratar e tal. E no Vasco também, a SAF não é assim, né? Não é um rio de dinheiro, não vai jorrando, as coisas não são assim. A gente sabe que a 777 injeta uma grana e tal, aliás, mais do que no Cruzeiro, né? Mais do que o Cruzeiro aqui faz em relação à SAF. É complicado de avaliar o trabalho do Pedro, porque justamente a gente remonta lá no início da fala. Não tem transparência nenhuma. A gente não sabe na prática como o Pedro Martins trabalhava, o que ele fazia, qual é o trânsito dele, qual é a moral que ele tem, porque a gente sabe que as coisas funcionam dentro do futebol, esse cara aqui é legal, esse aqui não é, esse aqui é bacana, esse aqui eu gosto, aquele eu não gosto. Eu não sei, porque o Pedro Martins, a coisa era tão sem transparência no Cruzeiro. Continua sendo, né? Desde o início da SAF no Cruzeiro é assim. Os caras vão entrando, saindo, a gente nunca sabe o que está acontecendo. É difícil de avaliar o trabalho dele.
As contratações a gente viu dentro de campo. E aí é o perfil do treinador, né? O treinador pediu, Pedro Martins foi lá, contratou, deu certo, não deu certo. Uns foram bem, outros foram mal. Lá no caso do Pesolano, por exemplo, ele conseguiu fazer um time. Depois o Cruzeiro, ano passado, brigou para não cair, se salvou na reta final do campeonato com um time montado meio mais ou menos, mas a saúde financeira também do Cruzeiro não dá margem para contratações acima disso. Aliás, o Matheus Pereira, inclusive, é um caso raro aí no Cruzeiro, né? Provavelmente ele quis vir, porque com a saúde financeira que o Cruzeiro tem, manter um cara desse nível E comprar, é complicado, né? E agora tá quase comprando, né? Exatamente. Então, eu não sei como é que vai ser essa coisa. Vendo a saída do Alexandre Matos da forma como foi do Vasco, não sei como é que o Pedro Martins vai ser recebido lá, né? O trabalho dele vai ser bom ou não lá. Para analisar, nós vamos ter que só que esperar, né? Vamos ter que ter paciência. Pessoal, quer ver mais análises da Dimara, do Seabra? É só entrar aí no canal Tempo Esportes, inscreva-se, deixa seu like, comenta aqui também o que você achou da saída do Pedro Martins, alguns nomes aí que você, torcedor, pensa também para chegar ao Cruzeiro. A gente vai trazer sempre mais análises por aqui. Dimara, obrigado. Seabra, muito obrigado. A gente vai voltar para resenhar mais vezes, né? Tomara. Beleza, vamos sim. Isso aí, valeu, pessoal.